Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã, olha só a cabeça, nessa noite de sexta-feira, nós temos 27 graus, é porque a temperatura é tão alta que a gente pensa que é de manhã. 27 graus, com sensação térmica de 28 graus, os ventos caíram um pouco aqui em Natal, só 19 km por hora, o que já estava quente está ficando mais abafado. E começando hoje falando a respeito primeiro dessa sexta-feira 13, 2017 parece que quer chegando mesmo, começou o dia útil já numa segunda-feira, achou pouco, colocou logo no primeiro mês, a primeira sexta-feira 13 do ano, uma sexta-feira que não quer dizer absolutamente nada para quem não acredita muito. Para quem é supersticioso como eu, é sempre um dia que a gente passa com muita expectativa a semana inteira, temendo a chegada desse dia. Pelo menos até agora, graças a Deus, nada errado, deu tudo certo. Mas não é um dia nada fácil para quem é supersticioso, como eu disse. Mas, vou logo dizendo, eu tenho algumas superstições, mas quando criança aqui eu me lembro que eu tinha umas amigas de rua que... tinha o maior medo de gato preto, eu não tenho o menor problema com gato preto, acho um tremendo de um preconceito, os bichinhos são gatinhos igual aos outros, não tem problema nenhum. Meu negócio é mais levantar com o pé direito, não passar embaixo de escada, né? Ter esse medo aí da sexta-feira 13. Quem é que não lembra do chinelo virado lá, né? Que todo mundo... Aliás, eu já até acho que comentei por aqui, não sei se foi nesse podcast em português ou em inglês, das superstições que sempre envolvem a mãe, né? Abre uma sombrinha dentro de casa, a mãe vai morrer. Chinelo tá virado, a mãe vai morrer, né? Se você andar de costas, a mãe vai morrer. Coitada das mães, né? Todas as superstições atingem as coitadas, não sobra nada para os pais, é tudo para as mães. Bom, então, hoje com esse tema aí de 2017, o local de trabalho, porque logo na virada do ano, eu li uma reportagem Aliás, não era uma reportagem, era a coluna de Cindy Goodman no Miami Herald. A reportagem saiu no dia... A coluna saiu no dia 1º de janeiro, mas eu só vim ler no dia 2 mesmo. E lá na reportagem dela, na coluna dela, ela começa já com o título dizendo que 2017 parece que será o grande ano para flexibilidade no local de trabalho. E aí ela começa a contar a história de Jessie Berry, que tem 32 anos. Essa é dessa geração que a gente chama millennials lá nos Estados Unidos, país de língua inglesa, né? Esse pessoal que se tornou adulto por volta do ano 2000. É o meu caso, acho até que eu estou um pouquinho na frente dessa geração millennials, porque no ano 2000 eu atingi a maioridade aqui. Eu ainda sou da época que a maioridade era com 21 anos. Em seguida o Código Civil nosso mudou e a maioridade passou a ser com 18 anos. Mas eu sou da época ainda dos 21, então eu atingi os 21 justamente no ano 2000. Então me considero dessa geração millennials, como a gente chama em inglês. E essa geração é aquela geração que gosta de empreender, é empreendedora por natureza, gosta de enfrentar riscos, não tem muito medo de risco na carreira e enxerga qualquer mudança que vem assim na carreira como uma coisa normal, né? É uma geração que não aceita até muito essa questão de estabilidade no trabalho. Eu não me encaixo tão bem nessa geração, mas realmente, se você parar para pensar em todos os afazeres que eu tenho, eu sou realmente inquieta. Não consigo ficar só numa profissão, só com uma coisa para fazer. Estou sempre arranjando alguma coisa. Depois abuso um tempo um negócio. Ainda bem que existe férias, né? Porque com férias a gente esquece um pouco, daqui a pouco já está gostando de novo daquilo que estava já enchendo a paciência. Mas aí ela começa então a coluna dela falando dessa trabalhadora chamada Jessie Berry, de 32 anos, e descreve o dia dela, dizendo que ela passa muito mais tempo fora da mesa, lá no escritório, que ela trabalha no Baptist Health South Florida. Eu acho que é um hospital, uma companhia de seguros, não explica bem lá na coluna dela, e como eu não conheço essa companhia, fica difícil dizer exatamente o que é. Mas diz que ela passa mais tempo fora dos escritórios desse local. Esse local fica lá em Miami. Então, ela passa muito mais o tempo de trabalho dela se locomovendo para eventos, enviando e-mails, às vezes do meio da estrada, que, aliás,
da última viagem que eu fiz nos Estados Unidos também, que eu compartilhei, acho que nem tanto pelo podcast, mas no blog, o diário da viagem. Uma das coisas que mais me impressionou é que o americano dirige na autoestrada mesmo, fazendo 1000 coisas. A coisa mais impressionante que eu vi por lá foi um cara a 70 milhas por hora e lendo um livro, né? O cara estava lendo um livro. Como é que a pessoa consegue ler? Tudo bem que as estradas americanas são muito retas, a gente quase não tem curva, dá até sono, por exemplo, você viajar de Miami para Orlando, você bota ali o carro no piloto automático, ele vai naquela batida de velocidade, o pessoal respeita muito questão de faixa, quem vai ultrapassar em tal canto, quem vai entrar em outro. Isso é muito mais organizado por lá. Mas a pessoa, apesar dessa tranquilidade toda, né, parar de prestar atenção na estrada para ir lendo um livro é um negócio assim, coisa de louco mesmo. Eu sei que o pessoal anda com celular para todo canto, mas livro foi uma coisa nova para mim. Então, essa Jessie Barron, ela passa em meios do meio da estrada, né? E ela faz isso, então ela vai montando o horário dela de trabalho de uma forma bem diferente. E lembrando que, por exemplo, o horário de trabalho americano é diferente do nosso, enquanto aqui a gente trabalha de 8 às 6. Eles, até por terem quase que nenhum intervalo de almoço, trabalham de 9 às 5, né? Então, quando você vê alguém comentando, por exemplo, em inglês, my 9 to 5, né? Tipo, meu horário de 9 às 5 é porque é o horário normal de trabalho. E aí, na coluna lá de Sidney Goodman, quando ela vai descrevendo o dia de Jessie Barron, ela já diz que esse horário tradicional ele já não atrai mais os millennials, né? Esse pessoal da minha geração aí, que se tornou adulto perto do ano 2000. E essa inquietação, ela é muito causada pela tecnologia. De novo, né? A gente vira e mexe, termina falando de tecnologia aqui na sexta-feira. Realmente parece uma coisa bem antiga, bem retrógrada, você querer que alguém fique preso numa mesa trabalhando, quando hoje a gente já tem internet em casa, internet no shopping center, internet no hospital, internet em todo lugar praticamente, né? Isso eu tô falando dos Wi-Fi, que é a internet banda larga, mas você tem aí 4G em todo canto, né? Quem pode pagar um pouquinho mais contrata um plano melhor, então tem o 4G à disposição praticamente em todo lugar da cidade. Então aí tem esses aplicativos de mensagem, como é o caso do WhatsApp, que é o mais conhecido de todos, que transforma realmente em uma coisa que seria demorada, que seria cara, né? Uma ligação para resolver um problema maior, que você pode fazer ali um áudio, mandar um áudio. Você pode mandar uma mensagem, você pode até fazer chamada de vídeo, né? Então, as coisas estão tão diferentes que parece mesmo muito retrógrado você querer que alguém fique preso numa mesa, como era antigamente, que se tinha uma máquina de escrever, que aí você ia bater na máquina, o termo era esse, porque era muito duro mesmo no começo. Olha, eu aprendi a datilografar com 4 anos, mas na minha época já existiam as elétricas, mas as mais antigas, realmente, acho que o termo correto era esse, era bater a máquina. Mas aí a gente evoluiu para o computador e nem computador as pessoas usam mais, né? Computador fica mais para aquele trabalho pesado. Hoje todo mundo quer essa praticidade de tá tudo ali na palma da mão, rapidinho você envia tudo. Então, essa minha geração e as gerações mais novas já não entendem esse trabalho de você ficar preso dentro de um escritório, todo o seu horário, como se tivesse até lhe atrasando, né? Porque aí entram várias questões. Você começa a enfrentar um trânsito muito grande, já dá aquela impaciência do trânsito, tanto na ida como na volta, porque se você segue o horário tradicional, você vai pegar o engarrafamento logo cedo de manhã e vai pegar o engarrafamento do fim da tarde, já o início da noite. Então, os millennials já não têm mais esse tempo a perder, já não querem mais isso. E lógico que a coluna se refere muito ao mercado americano, até porque é de lá, mas isso é uma realidade que a gente vem vendo ao redor do mundo, né? Essa flexibilidade. As pessoas começam a não querer mais ter um escritório, começam a querer trabalhar de casa, fazer o home office.
Vamos já conversar um pouco mais a respeito disso. Deixa eu continuar aqui falando sobre o que foi que mudou tanto na motivação, né? Porque antigamente o pessoal queria... Normalmente quem queria reduzir seu horário de trabalho, esse movimento começou lá atrás. Não é da minha geração, não, é de antes, né? Muita gente começou a trocar dinheiro, né? Um salário melhor por menos horas trabalhadas. Não é o caso aqui, vamos já conversar a respeito disso, mas começou o movimento nisso aí. Isso surgiu muito com as mães, porque quando tinham filhos, e normalmente parece que é só a mãe que tem filho, o pai não tem, as mães queriam reduzir seu horário de trabalho para conseguir acompanhar o crescimento da criança, a amamentação e tudo. Então, esse movimento começou muito quando as mulheres invadiram o mercado de trabalho com mais força. E aí também começaram a sentir que não queriam abandonar de tudo a sua vida caseira. Então, pelo menos esse período da maternidade, da primeira infância, digamos assim, elas queriam reduzir as horas de trabalho. Então, esse movimento começou com isso, essa era a motivação. Mas quando chegaram mesmo os millennials, hoje o pessoal já não quer mais só isso, não. É todo mundo, já não são mais só as mulheres e nem são mais só as mães, né? Todo mundo quer sair mais cedo, nem que seja um dia ou dois do trabalho para poder fazer uma aula de ginástica. Quer terminar, às vezes, num outro dia o trabalho mais tarde para poder compensar. Quer esse negócio mais flexível. Ou então quer levar para fazer de casa, porque em casa dá para fazer o trabalho e fazer uma outra coisa. O ambiente é menos tensionado, né? Menos tenso, é mais acolhedor. Ou então trabalhar de casa justamente de manhã, por exemplo, para evitar aquele rush hour, esse engarrafamento que é fatal. As pessoas têm saído cada vez mais cedo de casa para evitar esse engarrafamento que irrita logo cedo, já drena a sua energia logo cedo. Então, o que tinha começado lá atrás só com as mães, hoje é uma coisa que tornou-se quase que a regra. Pelo menos na vontade, na motivação, ninguém mais quer ter aquele horário fixo de trabalho, quer poder mexer nesse horário. E aí eu vou já dizer aqui quais são as formas que o pessoal quer mexer nisso. Mas aí na coluna lá de Cindy Goodman, ela pesquisou 375 companhias americanas e dessas, 80% já oferecem algum tipo de flexibilidade. Oferecem o trabalho remoto, que é aquele que você vai fazer de qualquer canto, pode ser de casa, pode ser até de uma viagem, você viajou, mas vai tirar um tempo lá para cumprir o trabalho. Ou então um horário flexível, do tipo, hoje eu trabalho de 8 às 6, amanhã eu vou trabalhar só de 10 às 4, aí no outro dia eu compenso, vou até às 10 e assim vai. Ou ainda ter os dias úteis mais curtos mesmo, compensando isso de outra forma, compensando com o trabalho em casa mais tarde, né, cumprindo uma certa carga de casa, e lá o da empresa ser um horário menor quando for os dias da semana, né, que normalmente o pessoal trabalha de segunda a sexta mesmo. Só que não é só isso não, né, hoje o tipo de trabalho que o pessoal quer mesmo lá nos Estados Unidos é esse de trabalho de onde quiser, não mais só de casa. Eu quero ir para o shopping e lá enquanto eu estou esperando sair o meu prato de comida, eu sento ali na mesa, abro o celular e já começo a trabalhar no que eu tenho para trabalhar. Né? Quer ter mais independência, não está ligado mais a um só empregador, uns contratos independentes, são bastante comuns hoje dessa geração. E querem quanto mais que o trabalho seja orientado só por resultado. Não mais aquela coisa de eu tenho que cumprir uma carga horária. Não, eu tenho que dar um determinado resultado. Então, até o dia tal, eu tenho que produzir, vamos dizer, imagine que eu seja escritora, eu tenho 3 meses para escrever um livro. Se eu vou querer escrever tudo na última semana, se eu vou escrever todo dia 1 hora, se eu vou escrever todo dia 3, 4 horas, ou então não vou escrever no fim de semana, ou só vou escrever no fim de semana, aí quem vai montar sou eu, é livre. O importante é que naquele prazo dado eu cumpra aquele resultado. Então isso é o que tem ficado bastante comum na flexibilização americana e que já está chegando em todo lugar, aqui no Brasil a gente já encontra em algumas profissões também.
Isso muito, como eu disse, pela característica dos millennials, né? Esse negócio de que ficar muito parado não dá certo, é para pedra, né? Pedra que fica muito parada num canto só. Aí a Cindy Goodman aponta lá que as companhias vão ter que se estruturar cada vez mais para oferecer isso aos seus empregados, porque com a qualificação da mão de obra, claro que quanto menos qualificada a mão de obra, menos escolha essa mão de obra terá, mas quanto mais qualificado for o empregado, mais ele vai querer saber o que é que a empresa vai proporcionar a ele. Então, hoje, quase que em primeiro lugar, antes mesmo até do salário, está essa flexibilidade. E aí, o que as empresas vão ter que se preparar é se estruturar para poder controlar a eficácia do método. Porque não vai mais poder dizer, fulano cumpriu a sua hora aqui. Às vezes aquele trabalhador que fica lá sentado não está fazendo nada, está riscando ali no papel, desenhando, mas cumpriu a hora. Esse método de trabalho, ele está ficando para trás, né? Não sei há quanto tempo ainda vai durar isso. O método agora vai ter que ser como é que você controla, como é que você acompanha, na verdade, não é nem controla. Acompanha o trabalho que está sendo realizado. A ideia é que vai ser aí bastante, já é em algumas empresas, né? Videoconferência, agenda compartilhada, você compartilha o que é que você está fazendo de tal hora até tal hora. Aí todo mundo hoje usa a agenda, quem usa Android pelo menos, né? Aquela agenda do Google. Um programa de monitoramento por computador, que pode ser instalado para dizer o que é que você está usando naquele horário, né? Quanto você gastou naquele programa, por exemplo, da empresa. As mensagens instantâneas mesmo, o WhatsApp tá aí, isso todo mundo sabe, que até quem tem um trabalho mais fixo sabe que o WhatsApp chegou para controlar isso também. Então, tudo isso vai servir para checar o progresso do trabalho, não mais o quanto a pessoa está trabalhando, e sim o progresso. Você já chegou a tal parte, né? Você já concluiu isso, você já encerrou aquilo. E não, ei, você está trabalhando agora? Tá, não, que eu estou vendo você aqui na praia. Não é essa a intenção. Realmente o negócio é flexibilizar. Aí aqui eu achei interessante, porque lá na coluna de Goodman, ela trouxe a presidente da American Bar Association, que essa associação é, na verdade, o que a gente pode chamar de OAB americana, a Ordem dos Advogados dos Estados Unidos. E é uma mulher, né, que é Hillary Bass, e ela diz lá abertamente que ela quer trabalhar de qualquer lugar, pode ser de um avião, pode ser de um clube, pode ser de um escritório de um cliente, ou seja, não o escritório dela, de casa. Ela já não se interessa mais em trabalhar, e estamos falando da presidente da OAB americana, de trabalhar dentro de um escritório, né? Para ela o que importa, para o cliente, para todo mundo, e aí é a mudança da mentalidade dessa nova geração, né? Da minha geração e das novas gerações, é a qualidade do trabalho jurídico, né? A qualidade do serviço está sendo prestado, e não de onde ele está sendo prestado. Não tem mais essa ideia de que, se está sendo prestado de um local que não é o escritório, então não presta. Advogado, então, passa bastante por isso, porque hoje em dia as petições são todas virtuais, a gente já não tem mais nem que ir ao fórum, vai ao fórum só quando tem audiência. Qualquer coisa que você tenha que comunicar, você faz por petição virtual, né? Tudo é online, você não entrega mais nada fisicamente. Raramente você vai ali a uma secretaria mais para conferir um andamento de algo que ficou emperrado e que deu errado no sistema. Então é uma coisa muito rara. Advogado hoje no fórum é só para audiência, realmente. Aquele negócio de viver na vara, né? Na vara civil, conferindo o andamento de processo, nada disso, porque agora até de madrugada, se você quiser entrar no sistema, você tendo o certificado e a senha, você entra, confere o processo todo, né? Página por página, todos os documentos, todos os despachos. Então, essa ideia de trabalhar de um escritório, ela está caindo, e vê que ela está caindo numa profissão super tradicional, uma profissão que não teve muita mudança, né? Até aqui a gente teve essa questão de transformar o processo em processo virtual, as audiências já não são mais escritas, são audiências, especialmente no juizado especial, são audiências gravadas, né? A gente tem lá microfone, câmera, tudo. E
talvez tenha sido essa grande mudança, mas a gente ainda confere códigos, a gente ainda lê. Assim, em geral, é uma profissão que não passou por grande modificação, uma profissão muito tradicional, mas que essa flexibilidade já chegou com força até a ela. Então, os advogados começam a controlar um pouco melhor suas vidas, já significa que muita gente deixando o escritório, preferindo fazer home office. A gente tem aí, por exemplo, no Natal Shopping, quem já passou ali naquele segundo piso do Natal Shopping já deve ter percebido que eles têm um escritório lá de coworking, que senta todo mundo junto, trabalha todo mundo junto, você aluga o espaço ali por um tempo. Então, é um conceito novo, assusta a quem é mais antigo, mas, olha, se a gente já está vendo até a presidente da OAB americana dizendo que quer trabalhar até de um avião, do escritório de cliente de casa, o movimento é esse mesmo. Eu observo muito, porque eu fiz o contrário. Eu, na verdade, com esse ímpeto todo, eu sou péssima de ter horário sempre do mesmo jeito. Eu não gosto, eu sou meio indisciplinada com isso. Eu cumpro meus prazos, cumpro meus horários, se eu tiver minhas obrigações, eu chego na hora. Eu até digo às pessoas que se marcarem festa e disserem para mim, é para chegar às 6 horas, nem marque se você não quer que eu chegue às 6 horas, porque eu chego às 6, eu não vou chegar depois. Então, eu tenho realmente prazo, eu cumpro, mas eu não gosto de ter aquela obrigação todos os dias fazendo a mesma coisa, no mesmo horário. Eu tenho uma certa dificuldade. Então, eu praticamente fiz um movimento contrário. Foi depois de muito tempo que eu resolvi abrir um escritório como advogada, justamente porque eu tenho essa dificuldade de horário, mas não mudou muita coisa na minha vida, não. Eu também não estou lá todos os dias, eu vivo essa flexibilidade. Eu não estou lá todos os dias, não cumpro todos os horários de estar lá. Então, lá é muito mais uma base de apoio quando eu quero fugir assim da loucura e quero uma disciplina de horário, porque também tem esse outro lado, né? Essa flexibilidade toda que a gente tem de horário, não se iluda porque faz a gente trabalhar mais. Se você não estabelece que você vai trabalhar de 8 às 6, você termina invadindo o horário da noite, né? Você termina invadindo madrugada. Eu passei muito por isso e daí veio essa minha decisão de pelo menos cumprir alguns horários no escritório. E depois de muitos anos abri um escritório por isso, porque eu cansei, acho que até a idade vai passando, a gente vai cansando. Eu cansei de ter esse negócio de invadir noite, madrugada, a gente já começa a não responder direito. E a qualidade de vida vai caindo. Então, aí nesse caso é bom ter uma certa disciplina com o horário. Mas não é sempre, né, que se precisa disso. Então, eu vivo essa flexibilidade, posso dizer. Mas fica aqui esse alerta. Essa flexibilidade, ela não quer dizer que você vai trabalhar menos horas. Apenas que você vai controlar melhor a sua vida. Você vai poder marcar um médico sem precisar faltar ao trabalho, né? Porque o médico só tem naquele horário de manhã, se bem que nem tem mais, né? Aqui já tem médico à noite. Eu canso de marcar os meus ali no Centro Médico do Via Direta, eu que sou da Unimed, canso de marcar ali à noite. Mas a maioria dos médicos atende manhã ou tarde, então às vezes você precisa faltar ao trabalho para ir ao médico, fazer um procedimento cirúrgico, não sei o quê. Então, tudo isso você, com essa flexibilidade, você controla. Não, amanhã de manhã eu vou fazer isso. Então, o meu horário de trabalho vai ser da tarde para a noite. E com essa flexibilidade, então, você começa a ficar disponível o tempo todo conectado, o tempo todo de olho no WhatsApp. E aí a gente tem que ver o outro lado. Por exemplo, na França, engraçado, no dia seguinte saiu no The New York Times uma reportagem dizendo que a França passou agora a ter uma legislação dando aos trabalhadores o direito de se desconectar. A ministra do Trabalho francesa, o nome dela é Myriam El Khomri, acho que é isso. Ela disse que com essa flexibilidade toda, o limite entre vida pessoal e profissional ficou muito tênue. E aí a gente tem casos pululando a todo tempo de esgotamento. As pessoas estão ficando cada vez mais esgotadas emocionalmente. Então, a França, como sempre, preocupada muito com o direito trabalhista, são os dois lados da moeda. Os Estados Unidos, que
tem essa coisa muito individualista, muito você se vira mesmo, você é o empreendedor. E do outro lado, a França, já com essa mentalidade mais paternalista, se preocupando com o lado humano do trabalhador. Então, essa lei, ela requer, por exemplo, que empresas que tenham mais de 50 empregados, elas negociem protocolos para garantir que o trabalho não invada os dias de folga, nem as horas de lazer. Então, assim, a maioria está estabelecendo 10 horas de trabalho, por exemplo, 10 horas de folga, desculpe. 10 horas em que não, o empregador não pode perturbar o empregado. Entre 9 da noite e 7 da manhã, então, depois das 9 da noite e antes das 7 da manhã, o trabalhador não é obrigado a olhar o WhatsApp, não é obrigado a conferir o e-mail, não é obrigado a responder a mensagem. E outras já estão preferindo estabelecer 12 horas, né? Ainda mais, que é de 7 às 7. 7 da noite, 7 da manhã, então nada de responder mensagem de trabalho nesses horários. Então, é um outro lado da moeda. Eu até anotei que tem mais leis que entraram em vigor agora em janeiro na França. Eu achei curioso uma coisa, não tem nada a ver com trabalho. É que somente agora, em 2017, a França passou a ter divórcio no cartório. Um negócio que aqui no Brasil já vai mais de uma década, né? O divórcio você não precisa mais fazer exclusivamente. Não é que não possa, só não é mais obrigatório você fazer o divórcio através de um juiz, né, com o poder judiciário. Você continua precisando de advogado, mas pode ir direto ao cartório, desde que não haja filhos menores, né, na relação. Então, não tem filho menor ou não tem filhos nenhum, né, também pode ser. E quer dividir ali os bens rapidinho, no cartório você resolve, no máximo um mês está tudo pronto. Se tiver, aí tem que ainda ir para a justiça. Na França já é o contrário. Apesar de ter entrado bem depois no Brasil, está liberado o divórcio de todo jeito, através de cartório, né? Bem mais amplo nesse caso, porque basta que os cônjuges concordem. Claro que aqui no Brasil também precisa disso, né? Que as pessoas entrem em acordo para ir para o cartório. Se não tiver acordo, tem que ser mesmo através do Poder Judiciário. Bom, então foi essa curiosidade da França, mas é isso, essa realidade do trabalho, ela tá mudando muito, né? Já vinha mudando, certamente alguém tem uma história pessoal aí para contar dessa flexibilidade. Acho que as pessoas, é o que mais querem hoje, essa flexibilidade. Começou com esse movimento de trabalhar menos, né? Receber menos para poder trabalhar menos e conseguir viver mais a vida, né? Não ficar tão preso no trabalho. E agora já está com essa história que ninguém quer mais nem ir para um local de emprego. Vamos trabalhar de casa, de qualquer lugar, para evitar esse trânsito. Tem muitas vantagens nisso, há desvantagens. A França, por exemplo, já mostra um caminho de estabelecer pelo menos um horário em que você não pode ser incomodado, porque senão vira zumbi mesmo, terra de zumbi, todo mundo trabalhando madrugada dentro ou respondendo mensagem de chefe desorientado que manda tarde da noite mensagem, que é só o que tem, né? Então, a França mostra o caminho, os Estados Unidos apontam a tendência e a França mostra o caminho de legislação, especialmente aqui para o Brasil, muita coisa a gente se inspira na Europa. Então, eu vou passar aqui rapidinho pelos tipos de flexibilidade, né, que nós temos. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos, às vezes o empregador ele só requer que o empregado esteja lá no local de trabalho em alguns dias da semana. Ou então que fique disponível para um certo número de horas, que ele estabeleça, por exemplo, amanhã eu quero que você venha cumprir aquelas horas aqui. E aí o empregado vai. Claro que tem que ser combinado com tem que haver um acordo entre empregador e empregado como será esse cumprimento. Mas normalmente é assim, esse é o primeiro tipo de flexibilidade que existe por lá. A outra é colocar, por exemplo, um trabalho que não dure os 5 dias da semana. Tem gente que quer trabalhar aí, 4 dias na semana, 10 horas seguidas. Lembrando que lá é de 9 às 5, são menos horas por dia, né? Dá 6 horas, né? Então, tem gente que quer cumprir logo 4 dias de 10 horas, que dá aí quase que a mesma coisa, e conseguir, por exemplo, 3 dias de folga, né? Emendados, você fazer, já pensou, sexta, sábado e domingo sem trabalhar? Muito bom, né?
Já tem gente que prefere colocar, trabalhar 9 horas seguidas de segunda a quinta e conseguir uma sexta sim, uma sexta não, de férias, né, de folga. Tem gente que prefere trabalhar fazendo videoconferência, né, o tempo todo, por exemplo, marca-se um horário e a partir daquele horário o trabalho com aquela pessoa é feita por videoconferência. Normalmente é um trabalhador que precisa estar em contato com o seu pessoal lá de trabalho, o seu grupo de trabalho. Então ele pode fazer de casa desde que ele fique lá, por exemplo, no Skype, né, ou no WhatsApp fazendo uma chamada de vídeo. É por isso que todos esses aplicativos têm investido em chamadas de vídeo, porque elas começam a ser muito utilizadas no trabalho. Outra coisa, às vezes o mesmo posto nos Estados Unidos, o mesmo cargo, ele é dividido entre duas pessoas, né? Então, por exemplo, sei lá, gerente do supermercado. Então, fulano trabalha de segunda a quarta e fulano, outro, trabalha de quinta a sábado. Aí um domingo vai um, outro domingo vai outro, para dar um exemplo. Então, a mesma posição é dividida por dois trabalhadores. E, claro, existe também o trabalho parcial, aquele que você cumpre só um meio turno. E aí tem que combinar como é que esse resto seria. Normalmente é por produção, realmente. Você cumpre só um pedaço na empresa todos os dias, aí seria todos os dias, por exemplo, só manhã ou todos os dias só à tarde. E o resto você vai cumprir por produção, desde que você entregue lá o que está sendo pedido. Aí aqui a Cindy Goodman também lista quais são as carreiras que parecem que a gente tem que observar realmente em 2017, porque parece que são elas que vão com força nesse novo mercado de flexibilidade, de local de trabalho. A parte de seguros e de... Chega, agora me faltou a palavra. Seguros e negócios imobiliários, né? Hipoteca, essas coisas, empréstimo, financiamento, isso começa a ficar cada vez mais remoto, porque é muito mais negócio você ir atrás do cliente e até a casa dele do que você ter que cumprir horário no escritório e o cliente ir até lá. Recrutamento, recursos humanos também começa a ficar mais remoto. O que mais? Contabilidade, essa parte de auditor, etc. Esses também começam a ficar cada vez mais remotos, né? Você monta o seu horário, você trabalha direto de casa. Até mesmo o setor farmacêutico, que ele cita a CVS, que é um grupo grande de farmácias lá nos Estados Unidos, está começando a recrutar para a pessoa trabalhar, por exemplo, de casa. E aí, eu nem sei como seria isso, né? Como você consegue controlar, no caso... Deve ser uma coisa mais de contabilidade mesmo, a parte de contabilidade da empresa você controlar, porque eu acho que o pharmacist, né? O farmacêutico, ele tem que estar lá mesmo para qualquer necessidade. Ou então, vai ficar disponível, aí esse caso deve ser 24 horas, porque na hora que um cliente aparecer com uma dúvida, entra lá no Skype e pergunta lá ao farmacêutico. E, claro, educação e treinamento. Algumas empresas aqui são citadas já com essa flexibilidade, porque a gente começa a ter muita educação à distância. Então, é claro que os professores começam a trabalhar à distância também. E a gente começa a ter a figura do virtual teacher, né? O professor virtual, o tutor online, por aí vai. Então, realmente, se nos Estados Unidos o negócio já está engrenando, é porque vai chegar em todo lugar, já está em todo lugar, a gente já vive essa realidade de flexibilidade. Então, pode ser que essa nova geração aí talvez até sonhe em ir trabalhar no escritório, né? Eu me lembro quando criança a gente achava o máximo fingir que estava trabalhando no escritório, que estava atendendo telefone, que estava escrevendo, que estava datilografando, né? E tudo. E era quase que uma aspiração você ir trabalhar no escritório. Imagina essa geração cujo trabalho é assim solto, né? Você pode trabalhar da rua, pode trabalhar de casa, do avião, de todo canto, como foi posto aqui na coluna da Cindy Goodman, pela presidente da OAB americana. E então fica até difícil imaginar que as crianças comecem a sonhar como a gente sonhava de trabalhar ali de escritório, porque talvez essa figura tradicional do escritório com mesa,
telefone. Telefone fixo já é uma onda, né? Quase ninguém tem mais. Até o número do telefone fixo é só o número mesmo, porque o aparelho não é mais fixo, você pode levar para todo lugar. Então, realmente a realidade do local de trabalho, se o trabalho já está mudando, vocês imaginam o local de trabalho. Esse começa a mudar. Já dei aqui meu depoimento, né? Realmente, no meu caso, eu vivo exatamente isso, eu trabalho de todo lugar. Apesar de ter escritório, eu não me sinto à vontade de cumprir todas as horas no escritório, né? O escritório é um canto que eu passo lá, eu não fico lá muito tempo. São poucos dias na semana que eu passo por lá e nem fico um dia inteiro. E eu vivo essa realidade. Por exemplo, quando eu viajo e vou fazer uma viagem mais longa, às vezes até para fora, eu levo computador, eu levo meu certificado digital, né? Eu cumpro meus processos lá de longe, né? Vivendo essa realidade mesmo de que a gente trabalha de qualquer lugar. Então, essa é a realidade que nós vamos enfrentar. Não sei se de repente, como eu disse, mais para frente vai chegar à conclusão de que não é para ser assim, mas sinceramente, com toda essa tecnologia que a gente tem hoje, com essa coisa conectada que a gente tá 24 horas por dia, que às vezes até saem umas figurinhas aí no Facebook dizendo que a gente tá com o celular e sabe muito mais de quem tá longe do que de quem tá perto da gente, que é mais fácil saber pelo celular do que parar de olhar pro celular e olhar pro lado para saber a realidade de quem tá ali perto de você. Então, com essa realidade que a gente tem hoje, de um mundo virtual, muito presente, o tempo todo conectado, tem gente que nunca nem desliga o celular, bota até o bicho para carregar ligado. Então, eu acho que, de fato, o local de trabalho vai se tornar uma coisa bem obsoleta, vai ser algo que a gente não vai ter mais esse horário de trabalho fixo, de cumprir tal lugar. O trânsito vai agradecer muito. Eu, por exemplo, já percebi, pelo menos nessa crise, que acho que muita gente partiu mesmo para o home office, porque hoje eu já posso até sair um pouco mais tarde de casa para ir para o escritório, que é no centro, porque não tem mais esse problema de estacionamento até um certo horário, que eu tinha que chegar muito cedo, senão não pegava vaga. Já não é mais assim, parece que os negócios saíram fechando mesmo, então a crise ensinou, como o povo diz, a dor ensina a gemer, então a crise ensinou que o melhor é você flexibilizar mesmo seu local de trabalho, trabalhar de casa, evitar o trânsito, corta custos, né? E ainda vive com mais tranquilidade no sentido de que você monta o seu horário para ir ao supermercado, para fazer ginástica, para ir a uma praia no meio do expediente, né? Uma coisa que muita gente sonha. Então, fica mais livre, embora que às vezes você tá à noite, madrugada, trabalhando, tudo tem seu preço. Bom, minha gente, é isso, né? Esse era o tema de hoje, dessa sexta-feira 13, falar de flexibilidade de trabalho. Eu aproveito aqui para deixar um convite não só para o podcast de amanhã, às 8h30 da manhã, mas à noite, amanhã, às 8 horas, quem quiser ir à Arena das Dunas, tem a abertura do Campeonato Estadual, vai ter Santa Cruz de Natal contra o América. É a estreia do nosso estadual. Quem ainda não tem coragem de ir até o estádio, que aliás é ótimo, é um estádio de Copa do Mundo, vale a pena. Quem nunca foi não sabe o que está perdendo. Vai passar na TV, né? Quem tem Sky, quem tem cabo, quem tem net também, o canal EIMAX, é só procurar lá que você vai encontrar. A partir das 8 horas vai transmitir o jogo ao vivo. Então, dê uma chance ao futebol do Rio Grande do Norte, né? Vamos ver se nesse ano esse futebol da gente melhora, pelo menos em público, porque também não está tão longe assim no nível, não. O futebol brasileiro não anda com essa bola toda, não. Então fica o convite aí para essa estreia, né, do Campeonato Estadual. E no domingo, 10 da manhã, vamos falar justamente sobre essa estreia, sobre os outros jogos que encerram a rodada. No domingo às 5 da tarde, vai ter 3 partidas. E nós vamos falar a respeito disso no domingo. Mas quem gosta muito desse podcast da sexta e quiser acompanhar, então na próxima sexta, 7 da noite. Deixa um bom fim de semana para todo mundo. O calor aí tá grande, aproveitem a praia, né? Vamos tomar muito refresco, muito suco, muita água para manter a hidratação. E até lá!